Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Muito prazer. Meu nome é Eliel. Hoje a gente vai falar sobre história do Brasil para o concurso da carreira diplomática, tá bom? Hoje vamos falar do período colonial, de um tópico dentro do período colonial, que é a expansão territorial portuguesa dentro da colônia, tá bom? Espero que vocês gostem da aula, espero que seja dinâmica, atacando os principais pontos para o concurso da diplomacia, tá? Que é o nosso foco aqui de hoje, beleza? Então vamos começar. Inicialmente, vamos nomear essa expansão territorial, tá? De acordo com alguns autores da historiográfica para esse concurso da diplomacia, por exemplo, Sinésio Góes Filho, dentro dessa expansão territorial, dentro dessa marcha para o oeste portuguesa, há um consenso historiográfico, entre aspas, de que havia um certo meridiano indemarcável. Isso porque não existia instrumentos de medição de longitude. Não saberíamos identificar se era mais para o leste ou mais para o oeste, determinada linha que demarcasse determinada região ali entre espanhóis e portugueses. Então, não tinha essa padronização, nem dessa longitude, nem da própria questão da légua. Então, havia, nesse sentido, um meridiano que era indemarcável, que era insuficiente, a expressão isso é português, isso é espanhol. Tá? Dentro dessa lógica, dessa expansão para o oeste, essa marcha para o oeste, a gente vai ter, basicamente, uma origem sempre em Salvador e umas direções diferentes. Por exemplo, a gente vai ter a marcha saindo de Salvador indo para o norte, a gente vai ter saindo de Salvador indo para o centro-oeste, e a gente vai ter de Salvador saindo para o sul. E vamos abordar cada uma delas de uma forma tranquila, calma, que você consiga absorver e, a partir dessa absorção, escrever, que é o foco do concurso diplomático, tá bom? Inicialmente, só de uma forma revisão aqui, a direção norte, ela tinha uma iniciativa da coroa portuguesa, tá bom? E basicamente era para expulsar os franceses, principalmente dos franceses equinociais, tá? Lá no Maranhão, no São Luís, tá bom? Já para o lado centro-oeste, havia uma forte investimento das bandeiras vicentinas, tanto por motivos que a gente vai, outros motivos, mas principalmente pelo motivo de sobrevivência, tá? Eram incursões para o interior do território em busca de quê? De recursos, às vezes de aprisionamento, interiorizar, de certa forma, a própria ocupação. Por mais que não viesse da própria iniciativa da coroa, essa sobrevivência impulsionou os paulistas a irem para o interior, tá bom? Já para o sul, a gente vai ver que essa expansão tem muito mais um foco militar, onde havia uma busca do acesso à Bacia do Prata, que sempre foi extremamente importante, não só para Portugal, mas também para a Espanha. E aqui sim tinha a iniciativa da coroa, uma iniciativa muito forte, a gente vai ver que foi criada uma colônia só para isso, tá bom? E fora isso, também tinha a questão de tentar manter o mito Brasil, onde a bacia amazônica se encontraria com a bacia do Prata, faria a ilha do mito o mito da Ilha Brasil, tá bom? Era um mito indígena, ok? Então vamos agora apontar cada uma dessas direções. Saindo de Salvador, a gente vai agora para o norte, depois a gente vai para o centro-oeste e, por fim, para o sul, tá bom? Sentem-se aí, se acomodem, que a gente vai começar a brincadeira com muitos dados, muitas datas, muitos fatos, você tem que anotar tudo, beleza? Vou tirar uma foto aqui. A expansão para o norte, datada de 1612 a 1616, basicamente visava destruir a França equinocial, que tinha uma base aqui, ali, no Maranhão, tá? Onde tá ali a São Luís como cidade mais importante. E esse foi no contexto da União Ibérica, de 1580 a 1640, tá? E foi criado, para isso, fortalezas para atacar os franceses. Depois, essas fortalezas se transformaram em vilas e povoados, depois cidades, tá bom? Em 1612, para você ter a noção, foi criado o Forte do Presépio. Houve, nesse sentido, o início da presença efetiva de portugueses na
na região e depois formaram Belém, tá bom? 1616 foi formado Belém, foi criada a cidade de Belém, tá bom? Os franceses que foram expulsos, eles vão para o norte, em direção ao norte, do Cabo Norte, que a gente geralmente começou a citar, nomear de Amapá, tá bom? A região do Amapá. Os portugueses, eles também vão para o norte para tentar expulsar os franceses. Nesse sentido de adentramento dos portugueses, essa interiorização da ocupação, ela era consentida pelos espanhóis, que estavam meio que na governança ali dos territórios portugueses, por causa da União Ibérica. Tá? Nesse sentido, em 1621, foi criado o Estado do Maranhão. Não se pode esquecer também, nessa ocupação do norte, a própria ocupação da bacia amazônica, que tinha um tópico extremamente geopolítico de segurança. Porque, para os portugueses, quem entrasse pelo Foz da Amazônia, eles poderiam entrar em local de exploração indígena, exploração mineral. Então, batia numa tecla de segurança, tá? E para isso foi criados várias fortalezas, em formato de missões, onde o próprio Estado e a igreja se juntavam para tentar utilizar os índios fiéis, para utilizá-los como uma forma de ocupação daqueles territórios. Bom, fora isso, em 1637, a gente tem que lembrar da expedição de Pedro Teixeira, ou seja, sob as ordens de um monarca espanhol, tá? Essa expedição, ela seguiu o curso do rio Amazonas, seus afluentes. Eles tentavam demonstrar que era possível chegar às minas, e a partir disso, secularizar mais ainda a região. Essa expedição, ela foi até Quito, capital do Equador, e a partir dessa expedição foram formados vários fortes para evitar justamente os estrangeiros. E em relação ao extrativismo, que eu citei anteriormente, utilizavam basicamente a mão de obra indígena, tá? E dentro dessa mão de obra indígena, para explorar basicamente as drogas do sertão, ou as especiarias ocidentais. Tá? E também não deixa de ser o artesanato, também está dentro desse caldo de extrativismo. E para isso eles utilizavam a catequização dos índios pelos jesuítas, tá bom? Então, essa exploração para o norte era basicamente proteger a bacia amazônica e expulsar os franceses do Maranhão. Já no sul, em 1680, muda um pouco de figura, porque no sul houve a criação de uma colônia, a colônia do Santíssimo Sacramento, que era em frente a Buenos Aires. O fundador foi Manuel Lobo. Havia uma importância extremamente estratégica, e apenas estratégica. Na criação, em 1680, já houve um ataque espanhol. Portugal não esperava, porque ele considerava aquela área como uma área marginal. E um ano depois, em 1681, teve o Tratado de Provisório de Lisboa. Esse tratado ele devolveu o Sacramento para os portugueses. Essas conflagrações recorrentes, elas duraram cerca de 150 anos após a criação do Sacramento, tá? Vai para a Espanha, depois volta para Portugal, depois troca com outro lugar, depois volta para Portugal. Foi uma reviravolta monstruosa aqui, tá? Esse povoamento do sul era muito rarefeito, ou seja, havia um certo vazio demográfico. Daqui, Salvador, São Paulo, a colônia toda certa dividida para esse lado do norte nordeste, e lá tem um vazio enorme, aí vai lá e aparece Sacramento. Apenas questão estratégica de povoar a Bacia do Prata, tá bom? Sacramento ele foi direto. Ele era um enclave, era uma rota só por navegação, porque havia esse vazio demográfico. Então a comunicação era extremamente difícil, até porque não tinha vizinhos. A atividade econômica, a gente pode citar o que? A pecuária, tá? O raio da pecuária ali não era extenso, até porque a região também não era extensa. Era relevante e para subsistência, diferentemente da região como o Nordeste, onde não era para subsistência, era mais para auxiliar numa outra atividade que era a principal, tá? A atividade acessória era a lavoura, ou seja, a regra no resto do Brasil, né? Era diferente em Sacramento. Porque normalmente o quê? A principal era a lavoura, a acessória era a pecuária. Em Sacramento, não. A acessória era lavoura e a principal era a pecuária.
E essa pecuária, ela interiorizou após o Tratado de Tordesilhas, o primeiro Tratado de Tordesilhas, no sul ali, tá? No norte, era extremamente importante a pecuária. Acessória era a cana-de-açúcar, tá bom? E essa cana-de-açúcar, ela não expandiu as linhas do Tratado de Tordesilhas. Agora, falando dos sertões, há uma certa diferença historiográfica, os sertões de dentro e os sertões de fora. Os sertões de dentro, eles partiam do litoral, seguindo o curso dos rios, tá? Normalmente era a direção oeste e sul. Já os sertões de fora, era do litoral, seguindo o curso da praia. Normalmente era da direção norte e oeste, tá bom? Havia a questão também do contrabando, uma questão bem comum. Havia os peruleiros, que eram os portugueses com monopólio da Espanha para trazer escravos e navegar pelo Prata para distribuir escravos para a Espanha, tá? Ele vai com escravo e voltava com contrabando. Nesse contexto de criação da colônia de Sacramento, houve a fundação de Montevidéu em 1726. E Montevidéu foi criado basicamente para criar um bloqueio naval na navegação portuguesa para Sacramento e isolar essa colônia. Tá? Ela foi fundada pela Espanha. Os portugueses até tentaram formar Montevidéu em 1723, tá? Só que não deu certo, mas com os espanhóis funcionou. Tá bom? Então, marcos importantes. Criação da colônia de Sacramento, 1680. Criação de Montevidéu, 1726. Tudo bem? Datas, tem que saber datas. Já a expansão para o centro-oeste, basicamente era feita por particulares, os colonos, os bandeirantes, e a própria igreja, tá? Pelos jesuítas. Os índios, nesse sentido, como mão de obra, eram muito mais baratos. São Vicente, que era a capitania marginal econômica e política, ela não conseguia concorrer com a cana-de-açúcar lá de Pernambuco. Tinha uma população extremamente mestiça e que não falava português. Tá? Nesse sentido, as bandeiras vicentinas, as bandeiras advindas de São Vicente, tinham o objetivo, basicamente, de caçar índios e apresá-los. Eles visavam, basicamente, as aldeias jesuíticas, até porque os índios já eram fiéis, já eram catequizados, eram mais não eram tão violentos, tá? Só que, embora a palavra ciclos das bandeiras vicentinas seja um pouco controverso, a gente pode meio que segmentar os ciclos das bandeiras. Por exemplo, o primeiro ciclo era de apresamento de mão de obra indígena. Tá? O primeiro objetivo é o quê? Achar jesuítas, e os jesuítas tinham índios, esses índios os jesuítas chamavam de gentios, tá? E os bandeirantes chamavam esses índios de negros da terra, tá? Então, o primeiro objetivo era aprisionar essa mão de obra indígena. A gente pode citar alguns ataques, como o ataque a Guairá, Itatim, Itapé, tá? Locais que tinham muito gado, e esse gado virava gado selvagem, tá? Os jesuítas se opuseram muito a esses ataques, tá? Houve expedições, as expedições elas não eram financiadas pelo governo, eram particulares, e esses particulares eles eram associados aos nativos da própria região. Então era um caldo ali muito grande. Então, dentre os ciclos das bandeiras, a primeira era o apresamento de mão de obra indígena. Lá para 1640, houve as bandeiras de prospecção, que era a busca por metais preciosos, que era basicamente que foi descoberto basicamente a partir da segunda metade do século XVII, bem após a União Ibérica. E Portugal ele começou a incentivar quem achasse ouro. Por volta de 1680, começou a descoberta das primeiras minas de ouro, tá bom? Por bandeirantes. Entre 1642 e 1648, os holandeses eles invadiram o Nordeste e tentaram tomar Angola e Luanda. E isso meio que faltou africano escravizado na região, faltou mão de obra na região. Isso aumentou mais ainda a mão de obra por indígenas e aumentou mais ainda a busca por bandeiristas vicentinos que estavam atrás de índios para apresar. Não podemos esquecer também do sertanismo de contrato, que buscavam basicamente escravos fugitivos que estavam depositados em quilombos. Tá? Esses bandeirantes eram contratados para caçar esses escravos fugitivos.
a gente pode citar o Domingos Jorge Velho, ele que distribuiu o Quilombo dos Palmares. E não se pode esquecer também do último momento, que foram as monções. As monções eram bandeiristas por vias fluviais. Eles caçavam os índios, mas por via fluvial, tá? Há alguns tipos de monções, as monções cuiabanas e as monções do norte. As monções cuiabanas, elas conectaram o atual Minas Gerais e São Paulo com Mato Grosso e Goiás. E as monções do norte, eles conectavam Mato Grosso a Amazonas, pelo rio Mamoré e Guarapé, tá bom? Então, só para a gente fechar, coisas importantes, datas importantes que você não pode esquecer para sua prova. Sacramento foi criado em 1680 e era um enclave, era extremamente isolado dentro de um vazio demográfico. Montevidéu foi criado em 1628 com a finalidade de bloquear o acesso português a Sacramento. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, é uma aula com extremamente detalhes, tá? Essa parte de história aqui tem muita historiografia, tem muitos dados, fatos, datas, então, assim, é bem complexo, mas quando você pega uma prova de terceira fase, você arrebenta esse assunto. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.